Bom, o que é a timidez? A timidez, na verdade, ela vem do latim tímidos, que quer dizer aquela pessoa que tem medo, né? É a inibição que a pessoa tem, o desconforto que é gerado, não é? Num ambiente social, onde a pessoa fica com medo de ser julgado ou rejeitado. Então isso é tímido, uma pessoa tímida. Mas essa pessoa tímida, ela vai ter dificuldade em muitos lugares porque ela tem medo de expressar ou agir em momentos que são necessários. Mas normalmente o tímido, ele não age, ele não se expressa e depois ele traz uma culpa porque ele não agiu, entende? A pessoa tímida, depois ela vai ter um sentimento de culpa. E é isso que precisa ser tratado. A timidez, ela pode ser uma timidez crônica, que é uma timidez assim abrangente. A timidez crônica é aquela que a pessoa tem impedimento de construir novas amizades, de falar com pessoas que não conhece, por exemplo. Dificilmente uma pessoa que tem timidez crônica, ela vai falar com pessoas que ela não conhece. Ela se sente insegura diante de autoridades. Ela tem muito medo de falar em público e, principalmente, ela tem dificuldade em se relacionar com uma pessoa do sexo oposto, em procurar uma conversa, em procurar um namoro. Normalmente, quem é assim, ele fala num tom baixo, ela fala num tom muito baixo, não olha para quem está falando, fica falando para você olhando assim para baixo, ó, não olha, não encara você. Então a timidez traz isso para a pessoa, pode apresentar algum tipo de gagueira, quando vai falar, a voz não sai direito, né? Não apresenta também expressão corporal. O tímido crônico, ele não apresenta muito expressão corporal. É muito interessante que isso precisa ser trabalhado, né, gente? Então, você tem a timidez crônica, você tem também a timidez situacional, né? Que essa pessoa, na verdade, vai se mostrar tímida em algumas situações específicas, né? Na interação com família, em demonstrar seu ponto de vista em algum lugar, em questionar, em perguntar. Tem pessoas, gente, que elas são bala, elas sabem sobre o assunto, conhecem muito sobre o assunto, mas são tímidas demais. Tímidas demais. E porque são tímidas demais, depois acabam, como eu já disse, elas acabam se sentindo culpadas. Uma das técnicas que a gente orienta as pessoas a fazerem é o que a psicologia chama de dessensibilizar, né? Não é uma coisa da psicanálise, mas é uma coisa bem interessante da psicologia, para passar pelo processo de dessensibilização da timidez, colocar em prática o método Ford. Você sabe qual é? O método Ford é você, sempre que você conhecer uma pessoa nova, numa situação nova, você escolher 4 temas que você pode puxar assunto, né? Que você pode falar sobre família. Família todo mundo tem um assunto. Ocupação, trabalho, né? Trabalho, estudo. Você fala sobre a sua ocupação. Terceiro, recreação, né? E por último, o desejo. Então, Ford por isso. Porque você pode puxar assuntos, eu posso falar sobre a família da pessoa, perguntar sobre a família, eu posso perguntar sobre a ocupação que a pessoa está fazendo, o que é que ela pretende fazer, a questão da recreação, falar um pouquinho sobre o seu passado, sobre a sua infância, né? Encontrar colegas e falar sobre a infância e sobre os desejos, né, gente? Que você de repente pode ter um desejo de tocar violão, você pode ter um desejo de fazer uma viagem. Então, quando você cria alguns gatilhos para você enganar a sua mente, porque assim, ó, a gente, de certa forma, pode mudar a mente, o cérebro da gente, através do nosso comportamento. Isso é bem behaviorista, mas é bem interessante, o behaviorismo que fala do comportamental, não é? Mas é bem interessante você pensar nisso e você passar a mudar os seus hábitos. É o que eu sempre digo. Se você planta um hábito, você colhe um ato. Se você planta um ato, você colhe um caráter. E se você planta um caráter, você colhe um destino. Observa bem, você vai do ato ao destino se você começa a mudar na sua rotina, se você começa a fazer algumas mudanças no seu dia a dia. É muito importante isso. Vença a timidez. Se você não consegue, procure um profissional. Pode procurar um profissional que com certeza
ele vai te ajudar em muitas coisas. O autoconhecimento, através do autoconhecimento, da autoestima, da autoimagem e através de algumas técnicas, eu não tenho dúvida que você vai ser muito melhor do que você pensa.